Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos à segunda aula de Cálculo 3. E vamos começar falando de limites e continuidades de curvas parametrizadas, que na verdade vamos ver somente as definições, que é basicamente uma transição do que a gente conhece para reta, só que para curvas em cada coordenada. Então vamos lá, Então vamos começar aqui com a definição. Então, seja alfa uma curva parametrizada, certo? E a gente vai pegar um t0 pertencente aos reais, tá? Então a gente vai definir o limite de t tendendo a t0, de alfa de t, como sendo o limite, em cada coordenada. Então você vai ter aqui t tendendo a t0 na primeira função coordenada. A mesma coisa que acontece na segunda função coordenada até a última. Alfa n t, certo? Muito bem. Bom, e esse limite, ele existe se existe, todos os limites das funções coordenadas aqui embaixo, tá certo? Então esse limite aqui existe, cada um desses limites em cada função coordenada existe. Então eu vou anotar aqui, quando existem t0, alfa e t, tá? Para ir variando de 1 até n, certo? Bom, aí também temos algumas propriedades, que bem semelhantes com o que a gente tem da reta, que estão satisfeitos aqui também. Então vou enunciar aqui também esses resultados, Então vou colocar aqui, teorema. Então, se tivermos alfa e beta, curvas parametrizadas, que possuem limites em t igual a t0, então temos as seguintes propriedades. Então a primeira propriedade é que o limite da soma é a soma dos limites. Então você pode quebrar na soma dos limites. Isso aqui é só usar o fato que a gente conhece que isso vale para a reta, e aplicar em cada função coordenada. Aqui está parecendo um sinal de equivalente, mas na verdade é igual. Eu estou com outra máquina agora, aí eu estou tendo que me reacostumar a mexer com a luzinha. Mas nas próximas aulas eu acho que eu já vou estar um pouco melhor, viu, gente? Certo, então vale a propriedade da soma, vale também você tirar a constante para fora. Tá certo? Certo? Isso vale para qualquer constante. Tá?
caso mais sem graça é o caso em que C é igual a zero, não tem muito o que fazer. Mas fora isso, é só aplicar o que a gente conhece para reta, né? Bom, aqui a gente tem também que vale para produtos escalares, né? Que a gente consegue quebrar que para a gente enxergar isso é só você aplicar, né, a definição de produto escalar e enxergar que realmente você consegue tirar o limite para fora. Tá, esse pontinho aqui é de produto escalar, viu, gente? Estou seguindo a notação que é mais comum, só que eu acho melhor essa aqui. Mas enfim, né? Vamos seguir o que costuma aparecer mais nos livros. Também podemos quebrar no produto vetorial. Esse aqui dá para enxergar bem assim no caso em que você tem que uma curva, em que as curvas chegam em R3, né? Que aí você pode aplicar aquele determinante, né? E ver que realmente dá isso aqui. Tá, mas... aqui faltou um produto vetorial. Então, limite de alfa de t, limite de t0. Aí, quem quiser pode se interessar, né, em tentar brincar, né, demonstrar essas propriedades, né? Senão a gente pode dar uma olhada um pouco melhor nisso nas aulas de dúvidas. Tá certo? Bom, então a gente tem isso, né? Lembrando, né, que o alfa e o beta, né, nesse caso aqui, eles são as imagens, né, contidas... Ah, tá, nesse caso aqui eu já estou falando que é em R3, né? Imagens em R3. Ah, tá, então nesse quarto caso aqui, eu já estou falando já que é em R3 mesmo. Maravilha. E a nossa quinta e última propriedade vai ser com relação à norma. Que assim como a gente tem a propriedade do módulo, né, que vale para funções reais, né, aqui a gente também tem que o limite ele é bem comportado com relação à norma também. Então a gente pode fazer isso aqui, a gente pode passar o limite para fora da norma. No caso aqui para dentro, né? Porque a gente começou com ele para fora. Certo? Então, temos essas propriedades, tá? E a gente também tem, né? Como a gente tem limite, a gente tem a definição de continuidade, né? Para curvas, né? Então... dizemos que a curva alfa que sai do intervalo aberto AB e chega em Rn é contínua se acontecer o quê? Se... desculpa, é contínua em um ponto, né? Então é contínua em T0, né? Pertencente ao intervalo aberto, obviamente. Se o limite coincide, né, com a imagem no ponto. Tá? Beleza, então temos aí limites, né, e a definição de continuidade para a curva, né, que é basicamente o que a gente já sabia para a reta, né, só que adaptado
para esse contexto, tá? Então eu não vou me alongar muito mais além disso aqui nessa parte de limite e já vamos começar, né, a ver as derivadas, né, de curvas parametrizadas também. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos começar o nosso estudo de derivadas. Certo, então aqui é o seguinte, né? Vamos começar com uma definição, né? Então, uma curva parametrizada, né? AB, chegando em Rn, ela é diferenciável se acontecer o seguinte, né? Diferenciável também, né? É diferenciável num ponto, né? Então ela vai ser diferenciável no ponto t0, dentro do intervalo aberto. Se existir o limite especial, né? Adivinha que limite vai ser? Então, se existe o limite, que é esse aqui, ó, que é aquele limite bem conhecido nosso, né? Alfa t0 mais h menos alfa de t0 dividido por h. Tá certo? E se existir esse limite, a gente vai chamar esse limite de alfa' de t0. Tá certo? Muito bem. Note, né, que se a gente tiver que no caso, se esse limite aqui ele existir para todo t, se o limite existir para todo t em R, então faz sentido a gente considerar a função derivada. E nesse caso, né, a função derivada, ela também vai ser uma função vetorial, né, porque ela vai partir do mesmo lugar e chegar no mesmo lugar também, né, ela vai chegar no Rn, tá certo? E aí nesse caso, né, a gente vai chamar essa derivada aqui como sendo derivada de primeira ordem de alfa. Vamos deixar assim, ó, derivada de primeira ordem de alfa, certo? E se caso essa função aqui, a derivada de primeira ordem, também for diferenciável em AB, né? Então a gente vai ter que diferenciável em AB para todos os pontos, né? Então a gente vai ter isso aqui, né? Que quando a gente deriva isso aqui de novo, isso aqui vai ser com duas linhas, né? Então nesse caso, isso daqui vai ser o que a gente vai chamar de derivada, né? Derivada de segunda ordem de alfa, tá certo? E assim por diante, né? Então, se caso a gente tiver uma derivada de grau n, de ordem n no caso, né? Derivar n vezes, né? Se existir essa enésima derivada para todo t, então, por exemplo, né? Vamos lá, né? Então, vamos escrever melhor isso, né? Então, uma função vetorial ou uma curva, né?
colocar aqui do jeito que está nas notas, né? Então, uma função vetorial alfa é dita de classe Cn, né? No intervalo AB, se acontecer o quê, né? Se a enésima, né, derivada existe para cada t in aqui, tá certo? E, além disso, né, a gente também pode ter funções vetoriais, né, no nosso caso, curvas parametrizadas, de classe sem finito. Então, dizemos que alfa é de classe sem finito se a mesma, né? Tipo, se a própria alfa aí for de classe Cn para todo n. Tá? Eu vou tirar o zero aqui, né? Porque pelo seguinte, ó, lá atrás, quando a gente fala que uma função ela é tipo, vamos voltar lá, né? Aqui a gente tinha dito a derivada de primeira e de segunda ordem, correto? Então aqui o que acontece, né? Se existe a derivada de primeira ordem, então a gente diz que alfa ela é C1, tá? E se existe a derivada de segunda ordem, então a gente diz que alfa é C2, tá? Em alguns livros, né, costumam usar a notação de C0 também para quando alfa é somente contínua, tá? Mas, enfim, né, como no material que eu me baseei isso aqui não falava nada disso, né, aí eu deixo por isso mesmo. Mas, caso aparecer, né, por isso que eu coloquei só a partir de 1, né, porque eu estou falando somente de derivada, né. Mas, enfim, é comum aparecer esse tipo de coisa também, tá bom? Maravilha! Então, vamos ver alguns exemplos, né? Na verdade, vamos ver um exemplo só, que é esse aqui. Então, exemplo. Então, vamos pegar essa curva aqui, alfa de t, que é igual a t quadrado, tá? Bom, então vamos calcular a derivada, né, dessa curva num ponto t0 qualquer, né? Então, isso vai ser igual ao limite de h tendendo a zero, né, de alfa de t0 mais h menos alfa de t0, né? Tudo isso dividido por h, tá certo? E isso aqui vai ser igual a... Agora é só substituir, né? O que significa cada coisa aqui, né? Então aqui no caso, no primeiro, né, a gente vai ter que vai ser t0 mais h na primeira coordenada, t0 mais h elevado ao quadrado na segunda coordenada, menos, agora aqui vai ser t0, né, e t0 ao quadrado, e tudo isso dividido por h. Certo, isso vai ser igual a... Agora vamos juntar, né, o que está na primeira coordenada e o que está na segunda.
Então aqui a gente tem limite de h tendendo a zero, né? De t0 mais h menos t0. E aqui a gente junta, né? Então vai ter t0 mais h ao quadrado menos t0 ao quadrado. E aqui a gente fecha e aqui a gente passa esse traço. Bom, aí a gente tem que esse daqui vai embora com esse. Então aqui agora vai ficar limite de h tendendo a zero de h. Aqui já vou abrir, né? Então vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Menos t0 ao quadrado. E tudo isso dividido por h, tá? Aí agora, aqui a gente tem que esse daqui vai embora com esse, tá certo? Bom, eu vou copiar isso aqui para a próxima lousa, aí a gente continua. Então aqui a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a limite de h tendendo a zero de h 2 t0h mais h quadrado. E tudo isso por h. Tá? Aí aqui o que acontece? Né? A gente pode cancelar os termos que dependem de h, né? Aqui em cima com o aqui de baixo. Então isso vai ser igual a limite de h tendendo a zero de 1, 2, t0 mais h, tá? Que vai ser igual a 1 na primeira coordenada e 2 vezes t0 na segunda coordenada, tá? Observe que h a gente tem, né, que as funções coordenadas, né, α1 de t vai ser igual a t, né? E α2 de t é t quadrado, tá? Assim como a gente tem que a derivada, né, aqui vai ser 1 e a derivada da segunda função coordenada vai ser 2t0. Tá certo, gente? Muito bem. Então, o exemplo que a gente acabou de ver, né, ele nos sugere que a curva tem derivada no ponto t0, né, C e somente C, né, cada função coordenada, como a gente viu aqui, né, também tem derivada, tá? E isso de fato é verdade, né? A gente vai ver um teorema que mostra realmente esse fato, né, que a derivada ela existe, né? Se e somente se existe a derivada de cada função coordenada, tá certo? Então, vamos escrever isso um pouco melhor agora na próxima lousa. Então aqui é o próximo teorema, né? Que nas notas vai estar como teorema 2.2, tá? Quem está acompanhando as notas também. Então, se a curva alfa de AB chegando em R é diferenciável em T0, intervalo aberto, tá certo? Então, existem as derivadas, né? Alfa1, T0
alfa 2, né, até alfa n, né, linha, né, de T0. Tá certo? Além disso, né, a gente tem que... Além disso, a gente tem que alfa, a derivada, né, vai ser a derivada da curva, né, vai ser o quê, né? Vai ser igual, né, às derivadas de cada coordenada, né? Muito bem. E reciprocamente vale, né? Então, reciprocamente, se existem as derivadas, aqui alfa 1, né? Até alfa n de T0, então alfa é diferenciável em T0. Certo? E vale o que, né? Vale isso aqui também, né? Tá, aqui só faltou um parênteses aqui. Certo? Então, muito bem. O que a gente faz aqui? Bom, então, a gente tem uma demonstração em duas partes, né? Então, a primeira parte, a gente vai supor que a curva é diferenciável e vamos mostrar, né, que vai ser igual vai realizar essa igualdade aqui, né? Que eu posso escrever a derivada da curva como essa ênupla aqui, em que cada coordenada tem a sua função, real, a derivada da função coordenada. Tá? Beleza, então bora lá. Então nesse caso, né, vamos fazer aqui a ida. Então suponha que alfa é diferenciável, então existe aqui, diferenciável onde, né? Sempre esqueço do ponto, diferenciável em T0. Se é diferenciável em T0, então existe o limite, né? Então a gente pode escrever ele como esse limite aqui, ó, h indo para 0 de alfa, alfa de... tá difícil aqui. Então vamos lá, alfa de T0 mais H menos alfa de T0 dividido por H. Tá certo? Muito bem. Só que o que acontece, né? A nossa alfa de T, ela é igual ao que, né? A alfa 1 de T até alfa n de T. Tá certo? Não sei se coube aqui, mas enfim. Por que eu fiz isso, né? Porque eu vou abrir isso aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual a limite. Acho que cabe. Ó, então, temos aqui alfa 1 de T0 mais H menos alfa de T0, alfa 1 de T0 dividido por H e até o último, né? Então a gente vai ter alfa n de T0 mais H menos alfa n de T0, tudo isso dividido por H. Certo?
E agora, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode distribuir o limite, né, em cada coordenada, tá certo? Então, a gente pode reescrever isso, né, como sendo limite de h tendendo a zero, alfão t0 mais h, menos alfão de t0, dividido por h, e colocamos o limite aqui na última coordenada também. Certo? Bom, e aqui a gente tem o que, né? Aqui a gente vai ter que isso daqui vai ser a derivada, né, da minha primeira função coordenada, aí eu vou ter todas as outras derivadas das seguintes funções coordenadas, até chegar na última derivada aqui, né, dessa função coordenada, certo? Bom, e era exatamente isso que a gente queria chegar, né? A gente queria mostrar que existe, né, e de fato existe, né, uma das derivadas das funções coordenadas, né, e no final a gente consegue escrever isso aqui, né, dessa forma aqui embaixo. Tá certo? Bom, para a segunda parte é só fazer o contrário, né? Basicamente é só você partir, né? Então essa aqui foi a ida, né? Então uma ideia para mostrar a volta é fazer o quê, né? A volta você vai assumir que existem, né, as funções coordenadas, tá certo? Então você assumiu isso aqui. Você assumiu que existem as funções coordenadas e que você consegue escrever a derivada, né, como sendo esta lista aqui de derivadas das funções coordenadas, tá certo? Aí agora o que você vai fazer? Bom, aí você vai abrir o que é cada um, né? Então você vai ter que cada um é isso aqui. Aí você vai tirar o limite para fora, né? E no final você vai voltar exatamente nessa expressão, tá certo? Nas notas estão feito isso com mais detalhes, né? Mas é basicamente fazer o contrário mesmo, né? Essa seta aqui nunca teve tão precisa como antes, né? Porque realmente é fazer o reverso aqui mesmo do que a gente fez nessa primeira etapa. Certo? Bom, aí agora eu vou listar, né, algumas regras básicas também de derivação, só para deixar registrado, né? Então, deixa eu ir para a próxima página, que assim como a gente tem as regras com relação a produto, soma, né, de funções, né, reais, a gente também vai ter isso aqui nesse contexto de curva, né? Então, esse teorema são as regras básicas de derivação. Certo? Então, beleza, né? Então, a gente vai ter aqui alfa e beta, duas curvas, certo? E, além disso, eu vou acrescentar essa f, que ela vai ser uma função real, tá bom? Todas elas partindo do mesmo domínio, tá? E todas elas diferenciáveis no intervalo aberto, né, AB, né? Ou seja, no domínio delas.
tá bom? Bom, então a gente tem o que, né? Que quando a gente pega a soma, o produto, né, dessa função aqui, aqui é produto mesmo, viu, gente? Aqui não é produto escalar, né? Porque essa função f, ela chega na reta, né? Então é como se você tivesse, para cada t, né, você estivesse multiplicando para um escalar, uma constante diferente, tá? Então, e aqui sim você tem que isso daqui é um produto escalar, tá? Então, só tomar cuidado, né? Porque aqui é produto em R. E aqui a gente tem que isso aqui é o produto escalar. Ah, mas eu tô com dúvida, né? Porque as notações são iguais, né? Como é que a gente faz para diferenciar? É só você ver o que é cada objeto, né? Aqui no caso, eu tenho que alfa é uma curva e f é uma função real, né? Então, quando você escrever assim, né? Tipo, e avaliar para cada t, isso aqui, você vai ter que isso daqui é isso daqui, ó, f de t que multiplica alfa de t. Então, isso aqui sempre vai gerar para você um número real. Então, aqui você está exatamente, né, multiplicando essa curva, né, por um número real. Para cada t, né, sei lá, você vai ter um número real diferente, né? Ou não, né? Se essa f for uma função constante, enfim. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Tudo depende do contexto, né? Agora, quando você pega essas duas curvas e tem esse pontinho, não faz sentido você multiplicar vetores, né? Porque as duas são funções vetoriais, né? A imagem para cada t, né, você vai obter que o alfa vai te dar um vetor e o beta vai te dar um vetor também. Então, nesse contexto, esse pontinho aqui significa para a gente que isso é um produto escalar. Tá? Também conhecido como produto interno, né? Dependendo do livro que você pega. Tá? Então, a princípio, né, o que eu escrevi? Olha, se você tem que alfa, beta e f são diferenciáveis, então a soma, esse produto e esse produto escalar também são. Tá certo? Então você tem que eles vão ser diferenciáveis e além disso, a gente tem as regrinhas bem conhecidas aí do cálculo 1, né? Só que agora adaptadas, né, para esse contexto de curvas. Então, quando você pega a derivada da soma, é a soma das derivadas, tá? Quando você pega o produto, aqui nesse contexto, né, de de um número real, né, isso aqui sempre vai dar para você um número real com uma curva, isso aqui vai dar para a gente o quê? Né? A regra da cadeia lá do cálculo 1, né? Só que aqui com produto normal mesmo aqui, né? Então você vai ter isso daqui, tá certo? Aqui você tem o seguinte 3, você vai ter que quando você pega o produto escalar, também funciona como a gente gostaria, né? A gente pode aplicar a mesma forma assim da regra do produto, né? Com relação ao produto escalar também, tá? E a quarta, né, vai ser a regra da cadeia, que eu acho que não vai caber aqui, então vamos fazer na próxima lousa. Então, então o que seria a regra da cadeia nesse contexto? Então é o seguinte, né? Se eu tenho agora uma função g, é real também, tá? C e D.
chegando em R. Eu acho que aqui eu vou ter que fazer um ajuste. Na verdade, não é chegando em R, viu, gente? Depois eu vou consertar nas notas lá também. Na verdade, ela tem que chegar em AB. Por que tem que chegar em AB? Vocês vão ver já por que tem que chegar em AB. Então, ok. Diferenciável. Então, a gente quer o quê, né? A gente quer a derivada disso daqui, ó, de isso aqui composta com G, né? Então, para essa composição fazer sentido, né, o que acontece, né? A alfa está definida no intervalo AB, né? Então, a G ela tem que chegar em AB, né? Porque pode ser que, se eu deixar em R, né? Tipo, vai que a G vai em algum lugar que não está aqui dentro, né, do AB. Aí não faz sentido, né, eu compor onde a alfa não tem domínio, né? Aí tudo bem, agora tá tudo certo, né? Então aqui eu vou ter alfa de G de T, né, que é a nossa regra da cadeia mesmo, né? Multiplicado aqui com G de T. Certo, pessoal? Então, a gente tem essas regras, né? E a gente também tem uma regrinha com o produto vetorial também, né? Se alfa e beta saem daqui e chega em R3, né? Então, a derivada, né, do produto vetorial, né, vai ser isso aqui, cartesiano, produto vetorial com isso, mais isso aqui, produto vetorial com isso, né. Bem parecido com a regra do produto mesmo, né, só que aqui produto vetorial. Muito bem. Bom, agora vamos ver um resultado bem interessante, que ele vai até ser útil, na verdade, ele vai ser muito útil, né, para a nossa próxima aula, quando a gente for falar um pouco mais das interpretações geométricas, né, das derivadas de curvas. Que agora a gente vai ver o teorema 2.4, que ele dá um resultado bem interessante, ó. Ele diz o seguinte, ó, se eu pegar uma curva parametrizada, tá? Curva parametrizada, diferenciável, em todos os pontos do seu domínio, tá? E vou pegar também cá uma constante real, certo? Então, se a norma, né, dessa curva for constante igual a k, constante igual a constante, tá? Para tudo t em A, então a gente tem que o produto escalar de alfa de t com a sua derivada é igual a zero. O que significa isso, né? Isso significa que isso aqui dá um vetor, isso aqui dá um vetor também, tá? Então isso aqui você poderia muito bem fazer, tipo, dar uma interpretação física, né, e supor que isso aqui é um vetor posição, né, no espaço, e a derivada você poderia interpretar como um vetor velocidade, né? Então, se caso isso aqui acontecer,
Então você tem que, os dois vetores são perpendiculares, tá certo? Então você teria algo assim, né? Tipo, você tem aqui, sei lá, se caso eu vou colocar aqui esse aqui vai ser o nosso alfa, sei lá, de t, e aqui eu vou colocar aqui, teria algo assim. Tá. Tipo, é bem comum a gente colocar nesse ponto aqui, né, esse vetor aqui e tal. Depois na aula que vem eu vou falar um pouco melhor sobre isso, né. Certo, então a gente teria essa situação, né. Bom, e como é que a gente mostra isso? Derivando, tá? Então, suponha que isso aqui acontece, né? Então, que alfa de t é igual a k para todo t aqui dentro, tá? Bom, aí o truque aqui é o seguinte, eu vou elevar ao quadrado, né, os dois termos dessa igualdade, né? Então, aqui eu vou ter que isso aqui elevado ao quadrado, né, vai ser igual a isso aqui elevado ao quadrado, tá? Bom, agora a gente só precisa lembrar de umas coisas, né? O que a gente precisa lembrar aqui? A gente precisa lembrar do seguinte, né? Quando a gente pega um vetor no Rn, tá? E eu calculo a norma dele, essa norma é calculada assim, né? A norma euclidiana, né? Que é a norma mais comum. Tá? Então vai ser todos os elementos elevado ao quadrado, né? Tira a raiz. Tá certo? E aí o que acontece, né? Quando eu calculo o produto, quando eu pego a norma ao quadrado, né? Opa! Quando eu pego a norma ao quadrado, eu vou tirar o quadrado, vou tirar essa raiz daqui, né? Que aí o quadrado vai cancelar com essa raiz. Então vai sobrar isso aqui, ó. Tá? E isso aqui é basicamente o que, né? É você pegar o V e fazer produto escalar com o próprio V. Tá? Então aqui, quando a gente tem isso aqui, essa norma aqui elevada ao quadrado, a gente pode colocar que isso daqui é produto escalar com ele mesmo. Tá? E agora o que a gente faz? Agora a gente vai derivar os dois lados aqui dessa igualdade. Então, derivando, né, usando as regrinhas que a gente viu agora há pouco, isso aqui vai ser igual à derivada do primeiro, né, produto escalar com o segundo, mais primeiro, né, produto escalar com a derivada do segundo, né, e a derivada disso aqui é uma constante, né, então vai ser igual a zero, tá? Muito bem. Aí agora o que acontece, né? Então, aqui não importa a ordem, né? É tudo simétrico, bonitinho, né? Então eu posso juntar tudo. E aqui a gente vai ter que isso aqui tudo vai ser 2 alfa de t produto escalar com alfa' de t, que é igual a zero, né? E isso implica que alfa de t
produto escalar com alfa linha de t é igual a zero. Tá? Então, com isso a gente mostrou que o ponto da curva, né, que na verdade o vetor, né, correspondente a o vetor alfa de t, né, ele é perpendicular ao vetor derivado dele, né? Também conhecido como vetor velocidade, né? Então a gente tem o vetor posição, né, vai ser perpendicular ao vetor velocidade. Tá? Muito bem, eu esqueci de falar que também vale a volta, né? Então, eu vou anotar aqui, né? Note que vale também que se a gente tiver que alfa de t, produto escalar com alfa linha de t é igual a zero, né? Para qualquer t em AB, então existe um K real, né? Tal que alfa de t, né, vai ser esse K, né? Então, se você tem que esse produto escalar ocorre, né, para todo t, então você consegue concluir, né, que a norma da sua curva é constante, tá? Aí isso daqui vai ficar como exercício, gente. Aí vocês dão uma pensada. Aí, se caso não sair, a gente conversa. Tá certo? Muito bem. Então vamos encerrar aqui essa aula com um exemplo, né? Onde a gente pode enxergar esse tipo de coisa. Então, vamos pegar aqui alfa de t igual a cosseno de t, a seno de t com a maior do que zero, tá? Bom, então se a gente for calcular a norma, né, desse vetor aqui, isso aqui vai ser o quê, né? Vai ser a primeira coordenada elevada ao quadrado mais a segunda coordenada elevado ao quadrado e extrai a raiz quadrada disso, né? Aí aqui a gente consegue isolar, né, o a quadrado. Então aqui a gente vai ter cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t. Isso aqui dá 1, né? Acredito que já é bem conhecido por todo mundo já. Então aqui a gente tem isso aqui. Tá? E como o A ele é positivo, então isso aqui dá o próprio A mesmo. Tá? Se a gente tivesse deixado o A livre aqui, aí seria módulo de A, né? Mas beleza, deixa assim para dar uma facilitada nas contas aí também, né? Certo, então o que acontece, né? Então a gente tem que a norma, né, é constante igual a A. Então nesse caso, né, pelo teorema anterior, a gente tem que o vetor alfa ele vai ser perpendicular, né, ao vetor derivado aqui, tá? E sendo que a gente nem precisaria, né, utilizar esse teorema, né? Eu acho que daria para fazer direto isso. Direto, a gente poderia calcular, né? Olha, o que dá... Vamos para a próxima lousa. O que daria a derivada, né? Então, só repetindo, né, o alfa de t para a gente
A cosseno t, a seno t. Tá, então a derivada, né, é o quê? Né? É a derivada em cada coordenada, né? Então aqui eu vou ter que aqui a derivada de cosseno é menos seno, né? Então eu vou tirar o menos para cá e colocar aqui, né? E a derivada de seno é cosseno, né? Então a gente tem cosseno de t. Tá certo? E calculando, né, o produto escalar aqui dos dois, a gente vai ter o seguinte, né, que vai ser esse vezes esse, então menos a quadrado seno de t cosseno de t, mais esse vezes esse, né, que vai ser a quadrado cosseno. Vou deixar igual ao outro, né? Seno de t cosseno de t. Tá certo? Aí esse vai embora com esse, que dá zero. Tá bom? Então, aqui a gente tem algo assim, né? Então, a gente tem o, sei lá, você pode colocar o domínio aqui de 0 até 2π. Aí a nossa alfa está levando isso aqui no plano. Aí a gente tem aqui nossa circunferência. Aqui a gente tem o nosso ponto alfa de t. E aqui a gente tem o nosso vetor, aqui é o vetor alfa de t e aqui é o vetor alfa' de t, tá? Bom, em geral, né, quando a gente estuda álgebra linear, a gente costuma colocar todos os vetores com centro na origem, né? Mas nesse contexto aqui é bem comum, né, a gente colocar o início do vetor derivada no final aqui do vetor posição, né, ou da curva aqui do vetor inicial aqui nosso. Tá certo, gente? Bom, então por enquanto é isso. E aí na próxima aula a gente vai dar algumas interpretações geométricas, né, para a derivada e falar um pouquinho, né, das interpretações físicas, mas bem brevemente assim, tá bom? Então é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima.